Boa noite. Vamos conversar com o presidente da OAB Subseccional Mossoró, Emerson Pinheiro. E as medidas do governo do Rio Grande do Norte após ataques terroristas em Brasília. O cenário político está no ar. A OAB Mossoró, a Ordem dos Advogados do Brasil, estava de recesso, está retornando às atividades e amanhã deve realizar uma solenidade. Vamos entender um pouquinho o que é que vai acontecer aqui na sede da OAB Mossoró. A gente vai falar também sobre outros assuntos, projetos da Ordem para este ano de 2023, o trabalho da OAB junto à sociedade, e não tem como a gente não falar sobre o assunto, eu não diria do fim de semana nem do dia, mas da semana, que foram os ataques criminosos que aconteceram lá em Brasília neste 8 de janeiro e que deve repercutir pelos próximos dias. A OAB Nacional já se manifestou através de nota, o presidente nacional encaminhou a toda a imprensa vídeo se posicionando em relação aos atos e a gente também vai conversar sobre este assunto no programa de hoje. Manda sua participação, manda sua pergunta para o nosso convidado, o presidente da OAB, Emerson Pinheiro, e manda também a sua opinião sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Temos o nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. A gente ainda tem como assunto de hoje a primeira reunião com o novo secretariado da Prefeitura de Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra se reuniu com os novos nomes e a gente vai trazer um pouquinho para você. Olha, hoje a governadora Fátima Bezerra reuniu as forças de segurança para traçar estratégias de retirada dos manifestantes de áreas militares no estado. A medida é uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que resolveu determinar a desocupação e a dissolução total em 24 horas de acampamentos bolsonaristas montados nestas áreas após os ataques criminosos registrados na tarde do último domingo em Brasília. Nas redes sociais, as palavras da governadora Fátima Bezerra do PT foi de total repúdio aos ataques. Mais uma vez, reitero aqui, em nome do povo do Rio Grande do Norte, toda a nossa repulsa aos atos antidemocráticos e de terrorismo em Brasília, escreveu ela, completando que o Rio Grande do Norte se soma a outros estados para envio de agentes de segurança para atuar durante a intervenção federal em Brasília. Fora das redes sociais, o governo do Rio Grande do Norte reuniu também na manhã desta segunda os comandos das Polícias Federal, Polícia Rodoviária Federal e Inteligência do Exército. A ideia era planejar a desocupação e a dissolução dos acampamentos bolsonaristas montados em áreas militares do estado. Ainda no domingo, nós nos reunimos enquanto Fórum dos Governadores do Brasil e manifestamos nossa indignação diante dos atos terroristas realizados ontem exatamente lá em Brasília. Manifestamos nossa indignação ao mesmo tempo em que prestamos irrestrita solidariedade e total apoio ao presidente Lula e aos chefes dos demais poderes na adoção das medidas necessárias para restabelecimento da ordem e da paz no nosso país. Ao mesmo tempo também disponibilizamos as nossas forças de segurança para somar nesse momento de intervenção federal lá em Brasília. Tanto que o Rio Grande do Norte, a exemplo de mais 14 estados, já estão enviando também integrantes, né, da nossa área de segurança, repito, para contribuir nesse momento de intervenção federal com o restabelecimento da ordem. Os atentados registrados em Brasília mobilizaram os governadores de todo o Brasil. Em nota, o Fórum Nacional de Governadores classificou como gravíssimos e inaceitáveis os episódios registrados no Distrito Federal e informou que os governadores brasileiros estão à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional. Foi logo após o resultado das eleições no segundo turno que centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro montaram um acampamento em frente a quartéis generais em todo o Brasil.
E apesar de defenderem que as mobilizações eram pacíficas, desde o início elas pediam golpe militar e até intervenção contra o resultado das eleições. Na tarde de ontem, a situação fugiu do controle. O que a gente viu foram cenas de desordem, bagunça e quebradeira. Aqui no Rio Grande do Norte, agora, a decisão é de cumprir o que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e desmontar esses acampamentos. Inicialmente, as Forças de Segurança Pública do Estado irão lá e dizer às pessoas que elas não podem ficar. Caso elas insistam em permanecer no local, serão detidos e conduzidos a delegacias e autuados em flagrante, porque a decisão do ministro tem que ser cumprida. Então, quem não cumprir a decisão é crime inicialmente de desobediência. Ainda nesta segunda, o Rio Grande do Norte confirmou o envio de 30 policiais militares para Brasília. Os agentes de segurança embarcaram em um voo da Força Aérea Brasileira numa ação que envolve o Rio Grande do Norte e outros 13 estados brasileiros. O ataque à democracia nesse domingo não foi um ataque qualquer, foi violento, foi brutal, foi um desrespeito às instituições, à nossa Constituição e à nossa democracia. Por isso que tudo isso, né, tem que ser enfrentado com todo rigor. Não basta só prender esses vândalos, esses arruaceiros. Não basta só isso. Tem que, através de uma apuração rigorosa, chegar a quem está por trás disso. Os financiadores, os incitadores. E nós, enquanto governadores do Brasil, temos absoluta confiança no trabalho tanto do governo federal, bem como também no papel do Legislativo a nível nacional, bem como no papel da Justiça. É interessante que muita gente se posicionou e, obviamente, que a gente já aguardava, já esperava posicionamento contra toda aquela barbárie que aconteceu em Brasília por parte dos apoiadores do presidente Lula, de todo o pessoal que faz parte da base do atual governo federal. Mas é importante a gente mostrar aqui que outros nomes de diferentes ideologias que fazem parte também da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também se manifestaram e repudiaram estes atos. O general Girão enviou nota, o senador Rogério Marinho emitiu nota, a gente tem aí outros nomes também que se manifestaram. O próprio presidente Jair Bolsonaro finalmente emitiu uma nota sobre o assunto e ele emitiu a nota não, ele se manifestou no Twitter e ele finalmente reconheceu, né? Se referiu a Lula como chefe do executivo aqui no país. Então tá aí, ele repudiou. Embora a gente possa questionar essas notas, né? Porque foram anos e anos estimulando, incentivando, mobilizando os apoiadores contra ministros do STF, contra o sistema eleitoral brasileiro, contra a democracia, contra a Constituição Federal. E aí, quando acontecem atos extremados como o de ontem, uma nota não resolve realmente. E a gente sabe, na verdade, que palavras são bem diferentes de ações. Mas, só para explicar que o que está acontecendo é uma situação extrema aqui no nosso país e nós precisamos ficar de olho. Toda a classe política, nomes que exercem cargos eletivos se manifestaram, entidades, instituições, aqui no âmbito do Estado, a UERN se manifestou também, a OAB, com quem a gente vai conversar daqui a pouco, sindicatos, representantes de instituições de trabalhadores, de outras instituições empresariais, todo mundo se manifestando, líderes mundiais, porque não tem o que relativizar o que aconteceu ontem.
realmente é muito grave e é inédito na história do Brasil. Não há que se comparar com 2013 ou 2017, porque foram atos completamente diferentes do que a gente viu ontem, apesar de ter havido violência ali em muitos momentos. Mas o objetivo foi completamente diferente, então não vamos relativizar. Mas mande sua opinião no programa de hoje para a gente falar sobre este assunto aqui. Eu estou trazendo isso aqui, mas deixa eu chamar um intervalo bem rapidinho, já que a gente está no finzinho desse bloco, para a gente começar com outro assunto e aí depois a gente volta para estas manifestações com o nosso entrevistado de hoje, o presidente da OAB Mossoró, Emerson Pinheiro.